Não é raro a ocorrência da negativa de financiamento quando você tem uma boa renda, não tem uma anotação no Serasa, mas ainda assim você não sabe o que fazer porque seu financiamento foi negado. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de agora. Eu me chamo Geoffrey Saraiva, sou advogado, eu atendo todo o Brasil. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. E se gostar do vídeo, deixa o like porque você vai me ajudar muito. Pois bem, não é raro, como eu falei no começo do vídeo, quando você tem uma boa renda, você tem uma boa pontuação de score, você não tem apontamento nem no Serasa, nem no SPC, e quando você tenta um financiamento, você não consegue. E muitos consumidores não sabem o que fazer. Por isso, nesse vídeo, eu vou te falar qual é a provável causa e como você pode fazer para resolver esse problema que atinge milhares de brasileiros. O grande ponto que você tem que verificar é que na hora que você for solicitar um financiamento bancário para financiar uma casa, financiar um veículo, um implemento agrícola, enfim, você tem que ter em mente que o banco analisa uma série de fatores. Não somente a renda, mas inscrição no Serasa ou SPC, sua pontuação de score, o seu rating bancário, que se você não sabe, você que está me assistindo tem uma pontuação dentro do banco, que é o chamado rating bancário. E não existe um processo judicial que consiga melhorar essa sua pontuação dentro do banco, mas existe uma série de comportamentos que você, consumidor, pode ter. Eu nunca falei sobre isso nesse canal, mas eu atendo nessa modalidade, sistema de consultoria, porque não existe processo para isso, mas existem vários comportamentos que o consumidor pode ter para melhorar o seu rating bancário. Mas é um assunto para um outro vídeo ou outra oportunidade. Hoje eu vou falar sobre a inscrição no Bacen, como prejuízo ou como vencido. Quando você vai solicitar um financiamento bancário imobiliário, por exemplo, o banco pede logo para que você assine uma autorização de compartilhamento do seu SCR. O SCR, ou registrato, é um cadastro que você está me assistindo tem. E como você vai fazer para acessar? Você vai procurar no Google registrato, Bacen, vai acessar com seu login e senha do gov.br e lá na aba esquerda tem um campo SCR, que é lá, que é o seu gerenciamento de risco perante as instituições financeiras. Isso porque todo o seu histórico de crédito, de débito, de vencimento e etc. está nesse apontamento SCR. Você vai gerar o relatório dos últimos 5 anos e você vai verificar que tem a aba em dia, vencido, prejuízo. E quando está tudo zerado, está tudo bem. Mas quando tem uma dívida como vencido e a dívida já está paga, aí é uma anotação negativa contra você. E é importante que você regularize isso. Ou então, quando tem uma dívida apontada como prejuízo e essa dívida já foi paga por você. E Geoffrey, qual é a grande questão desse vídeo? Por que uma dívida como prejuízo ou como vencido é ilegal ou é indevida, ou quando essa dívida é indevida? E eu vou te explicar agora. A dívida como vencida é uma dívida indevida ou com um apontamento indevido quando você já pagou essa dívida. Por exemplo, existe um apontamento do Banco X de novembro de 2022. Está lá como vencida, quando na verdade você já pagou essa dívida. E ainda assim o banco se esqueceu, sabe-se lá por quê, de tirar esse apontamento como vencido. Dito isso, você tem o direito de entrar em contato com a instituição financeira ou por meio da plataforma do Bacen ou consumidor.gov pedindo a retirada. Isso porque quando você vai solicitar um financiamento bancário, o banco vai analisar isso aí e fazer uma análise negativa em relação à concessão do crédito. Por isso que é importante que você tenha a documentação do pagamento dessa dívida. Pois bem, falando em prejuízo, ocorre quando você faz algum tipo de acordo com o banco. Por exemplo, você devia 100 mil reais para o banco e o banco te fez um acordo de 10 mil. O grande problema é que o banco não te comunicou que ia fazer esse apontamento no seu prejuízo. Ou então, segundo o Código Civil, se trata de uma novação. Ou seja, quando você assume uma nova obrigação, pelo Código Civil, essa obrigação extingue a obrigação anterior. Dito isso, se constar no prejuízo uma dívida que você já pagou, ainda que um acordo, e o banco não te comunicou, você tem o direito de entrar em contato com o banco por meio da plataforma do Bacen ou consumidor.gov e pedir a retirada desse apontamento. O banco vai falar que é uma obrigação legal dele de realizar o apontamento e realmente, de fato, existe esse certo vácuo legislativo entre esse conflito de normas em que o banco fala que tem a obrigação, porque segundo a resolução do Bacen, ele é obrigado de fato a lançar esses apontamentos e também colide com o direito do consumidor, porque gera um apontamento negativo em face do seu CPF. Pensa comigo, se as dívidas com prazo maior que 5 anos têm que ser excluídas, por que o apontamento do prejuízo ou do vencido lá de trás vai ser mantido em seu registrado? Concordam comigo que tem um certo conflito de normas? Dito isso, é possível você, consumidor, solicitar a retirada dessa demanda administrativa por meio do Bacen ou consumidor.gov.br. Aqui no canal eu já ensinei a fazer isso, então basta procurar o vídeo que você vai encontrar como você vai proceder. Mas o grande ponto é que em muitas situações o banco nega essa pretensão do consumidor. Fala que não vai tirar, está amparado na regulação bancária e só tira mediante ordem judicial. E o que você pode fazer? Eu recomendo que você procure o seu advogado de confiança para que ele analise o caso. E você tem que considerar isso que eu vou te falar, que é se a dívida tem mais de 5 anos, se é uma dívida antiga e ainda assim está lá no seu apontamento, ou então se você já pagou essa dívida ainda que um desconto. É possível manejar um processo judicial pedindo a retirada desse apontamento e quem sabe até uma indenização por
danos morais. Existem vários processos sobre isso no Brasil e eu vejo pouca pessoa falando sobre isso, porque o consumidor tem a renda, tem uma boa pontuação de nome a título de score, mas não consegue financiamento. E é um tema até assim escondido, é um tema meio oculto, mas estou sempre trazendo conteúdo relevante para você aqui nesse canal. Portanto, se esse vídeo foi útil para você, curte esse vídeo, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais como Geoff Saraiva, Geoff Advogado. Sempre estou trazendo conteúdo de fácil compreensão para você, consumidor. Obrigado.